Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. O dia seguinte aos ataques coordenados por criminosos na Grande Vitória, a polícia já tem pistas de onde partiu a ordem para a queima de ônibus. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz informações ao vivo pra gente. Ô Suzy, até agora são 14 detidos. Boa tarde para você. Boa tarde, George, Bruna e amigos do TN. Meu amigo, vou atualizar essa informação. A CESP acabou de emitir um comunicado dizendo que, na verdade, são 15, que 11 pessoas foram pegas hoje. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu mais 4 hoje. Inclusive, olha, os agentes ainda estão aqui, onde eles estão acompanhando o depoimento desses 4 detidos. Eles tiveram a ordem, George, de ir até o Rio de Janeiro, resgatar, como eles mesmos disseram para a Polícia Rodoviária Federal, um adolescente de 17 anos que estava escondido na favela da Rocinha. Ele viria para cá, seria levado para o bairro de Maria Ortiz, onde ficaria novamente escondido, e depois seria levado para o bairro da Penha, onde, de acordo que eles relataram, esse menor, esse adolescente, seria da parte aí da frente, ali do comando do bairro da Penha. Todos eles foram pegos e trazidos para cá, para o DEIC, para o Departamento de Investigações Criminais, onde a Patrimonial está investigando todo esse caso, onde a polícia ainda não parou até que consigam pegar todos os envolvidos nesses ataques que têm causado maior terror, meu amigo. Agora, para falar sobre esse assunto, a minha colega, a Glaciere Carrareto, foi atrás ontem de fazer um resumo, de ver como tudo aconteceu nesse dia 11, que foi tão tumultuado e tenso. Vamos acompanhar. As chamas destruíram rapidamente o ônibus da linha 544, que liga Itacibá a Carapina. 6 passageiros e o motorista foram expulsos por bandidos. O motorista parou no sinal para desembarcar os passageiros. Aí, de repente, a gente só viu as portas abrindo e por volta de uns 5, 6 pessoas chegaram e um galão, mandaram a gente descer, jogaram combustível no veículo e atearam fogo. Aí depois que o coletivo estava pegando fogo, eles ainda atiraram, né? O coletivo foi atacado às margens da rodovia do Contorno, na altura do bairro Jardim Carapina, na Serra. Havia alguns indivíduos transitando aqui na rodovia do Contorno, próximo ao posto Tins. Imediatamente viemos até o local. Infelizmente nos deparamos com essa situação aí, mais um Transcol incendiado. Nós temos aí rumores, né, de quem possa ter ordenado isso. Haviam cerca de 5 ou 6 indivíduos e que pelo menos um deles estavam armados, né? Inclusive efetuaram disparos no ônibus para que pudesse de fato incendiar. Este foi o 6º ônibus queimado na Grande Vitória no período de 9 horas. O modo de agir dos criminosos foi o mesmo em todos os casos. Eles invadiram o coletivo, jogaram gasolina e atearam fogo. Em todas as situações, o que sobrou foi isso aí. Foi exatamente assim que aconteceu no bairro Consolação. 2 casas também acabaram atingidas pelo fogo. Meia hora depois, o registro foi na avenida principal de Santo Antônio. Também teve ônibus incendiado no Parque Moscoso, na Enseada do Suá e nas proximidades da Terceira Ponte, todos bairros de Vitória. Apesar do caos no transporte público, o governador garantiu o funcionamento das linhas, mas pediu cautela. O transporte público vai continuar funcionando, operando, é decisão nossa para a gente poder manter essa alternativa à população, e nós vamos continuar com um policiamento reforçado aqui em Vitória e na Grande Vitória. Além dos coletivos queimados, criminosos metralharam um ônibus no Bonfim. Um cinegrafista da TV Tribuna sofreu um atentado durante a cobertura jornalística. O estopim para os ataques foi a morte de um traficante do 1º Comando da capital, o PCV. O governador reforçou que o enfrentamento a essa facção continuará forte. A nossa polícia está muito bem preparada, a Polícia Militar, a Polícia Civil, estamos trabalhando com inteligência, isso nunca intimidou e não está intimidando e não intimidará a polícia. PMs impediram mais um incêndio criminoso, dessa vez no bairro Maria Ortiz, em Vitória.
Esses indivíduos, um de 17 anos, outro de 21, eles estavam no ponto final do bairro Maria Ortiz com a intenção de incendiar ônibus. O colaborador que nos passou essa informação, um membro da comunidade, viu esses indivíduos com galão de combustível, eles conversando entre eles ali acerca dessa intenção de incendiar ônibus a mando do PCV. Então, nós tínhamos já uma viatura próxima da região que estava fazendo policiamento, porque a nossa inteligência ela acompanhou essa situação de possível ataque a ônibus na nossa região. E a viatura rapidamente fez a intervenção. Um, infelizmente, conseguiu correr, estava com isqueiro, mas conseguimos fazer a detenção de 2. E um já tinha passagem por tráfico de drogas. Até o início da noite de terça-feira, 10 pessoas haviam sido detidas perto de pontos de ônibus carregando gasolina. Mas o governo diz que quer chegar aos mandantes desses crimes. Já fizemos a prisão de 10 pessoas envolvidas nos incêndios a esses ônibus, e nós sabemos de onde está vindo esse comando, do grupo que está vindo esse comando, e a nossa polícia está controlando e atuando para que a gente possa alcançar não só aqueles que estão ali na operação de fato atear fogo nos ônibus, mas quem está também dando as ordens para que isso possa acontecer. Pois é, vocês acabaram de ver aí esse resumo, né, de tudo que aconteceu nesse dia tão tenso, onde o nosso carro da reportagem, onde um colega ia me render lá no bairro Bonfim, acabou sendo incendiado e ele atacado, como a Glá falou, sofrendo aí uma tortura psicológica. E nós falamos com esse nosso colega para saber dele como foi em detalhes que tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar a entrevista dele, que prefere não se identificar até por razões óbvias, né? A gente está sempre aí na rua e ele não quer ficar marcado. Vamos ouvir. Quando eu abri, o cara puxou a porta, eu levantei a mão, ele deu 2 tiros atrás do carro, não sei se foi no carro, e mandou ajoelhar, que eu ia morrer. Ele falou assim, ó, você vai morrer agora. Aí eu falei com ele, rapaz, eu só tô trabalhando. Eu não tenho nada a ver com a guerra de vocês, eu só tô vindo aqui trabalhar. Aí me deu uma coronhada aqui no ombro. E depois mandou levantar e tirou o pente da arma, me entregou uma bala e falou assim, entrega pra repórter. E eu saí correndo e começaram a atirar. Eu não sei se foi pra mim, foi pro alto. E larguei tudo no carro, queimou minhas coisas, tudo. Fiquei sem nada. Eles viram a oportunidade de queimar um carro da imprensa. Eu acho que foi pra chamar a atenção. E como acharam que eu era o alvo e vieram. Eu não tive como fazer nada. É uma situação muito tensa que, apesar de a gente ter vivido um problema desse, a gente não pode se calar. Como eu disse ontem, vandalismo não tem voz. Querem que a gente saiba o que está acontecendo? Fale com a gente. Mas não adianta ameaçar nem aterrorizar. Agora, eu estive hoje pela manhã conversando com o secretário de Segurança, que fez um balanço de tudo o que aconteceu e também das prisões que ocorreram hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Ele mostrou, inclusive, alguns detalhes que a gente não sabia, George e Bruna, de como conseguiram localizar os 2 jovens que participaram desse incêndio a um ônibus em Santo Antônio. Mas quem vai contar isso é o próprio secretário. Vamos acompanhar. O gabinete de crise da Secretaria de Segurança Pública se reuniu logo cedo e já com uma informação importante. Conseguimos agora a informação de mais 4 criminosos que foram abordados numa rodovia federal e também envolvimento direto com as ações criminosas do dia de ontem. Esses homens foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal de Viana quando voltavam do Rio de Janeiro. Com exclusividade, mostramos a chegada deles na delegacia patrimonial. Foi um adolescente e 3 adultos. Nos celulares que usavam, a polícia descobriu mensagens que mostravam que eles eram quem ordenavam a disseminação do terror na Grande Vitória. Os detidos foram encaminhados ao DEIC, que está investigando os ataques. Em menos de 12 horas, a facção que comanda o bairro da Penha realizou diversos ataques na capital. Foram 8 veículos danificados e muitos outros ataques impedidos.
Fica! Um dos ataques frustrados aconteceu na Serra, onde a Guarda Municipal correu atrás de um homem que estava com um galão de gasolina. Em Vila Velha, 2 homens foram detidos em Itapuã, também com galões de combustível. Essas prisões só foram possíveis porque assim que a tensão aumentou em Vitória, os postos, hospitais e empresas foram acionados pela Secretaria de Segurança imediatamente para relatar qualquer tipo de anormalidade. Foi assim que descobriram 2 adolescentes que participaram do incêndio a ônibus que aconteceu em Santo Antônio. Todo esse processo, junto ao posto de combustível, aos postos de combustível, junto aos hospitais, é para que qualquer fato que suscitasse um envolvimento direto a esses atos criminosos pudessem ser informados. Então, uma pessoa que chegasse com queimadura no hospital, uma pessoa que estivesse adquirindo galões de combustível no posto, a gente pudesse ter essa rede de comunicação e essa informação pudesse ser trabalhada pelo nosso pessoal. O cortejo de Jonathan Cândida Cardoso, de 26 anos, que morreu no confronto com a Polícia Militar, passou em frente ao DEIC com um pessoal ainda bem agressivo. O secretário de Segurança confirmou a informação de que Fernando Moraes, o Marujo, realmente estava aqui na capital e no morro lá da Penha, Bonfim, São Benedito. Agora eles trabalham para saber se ele ainda continua aqui no estado ou não. Isso porque esses 4 homens que foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal já tinham ido ao Rio de Janeiro e estavam retornando para o estado. Agora resta saber se eles levaram Marujo daqui ou não. O nosso trabalho continua forte. São 350 policiais empenhados nessa operação. Da mesma forma como nós demos uma resposta imediata, rápida, em Santa Leopoldina, há 10 dias atrás, o Estado novamente dará uma resposta rápida, imediata e uma resposta à sociedade, com a prisão, como já fizemos ontem, de 10 pessoas, 10 criminosos, mas principalmente identificar e prender a liderança que determinou esses ataques. Pois é. Os policiais estão à busca dessa liderança e de descobrir de onde esses ataques estão recebendo ordem para acontecer. Como eu falei, com esses 4 que foram detidos, que estão prestando depoimento aqui no DEIC, o celular mostra conversas, revela conversas que eles estavam tendo e ordens. Bota fogo em Mário Ortiz, bota fogo no ônibus não sei aonde. Enfim, já há um caminho para conseguir se chegar até a pessoa que estava ordenando e orquestrando tudo isso que aconteceu na noite e também durante todo o dia de ontem, motivados aí pela morte de Jonathan Cândido Cardoso, de 26 anos, que seria o braço armado aí do Marujo, o segurança particular dele. As investigações continuam, como o secretário falou, e várias outras agências estão reunidas no gabinete de crise, exatamente para estudar, monitorar e adotar ações imediatas para acabar com tudo isso que aconteceu. George, Bruna. População em pânico, né? Todo mundo em pânico por conta desses ataques. Suzy, eu tenho uma pergunta para você. Você questionou o secretário sobre, durante esses momentos, eles têm uma ação que é avisar postos e hospitais, não é? Você tem como reafirmar para a gente por que isso é necessário? Sim, George, porque toda vez que acontece uma situação como essa, um confronto em que morre uma pessoa ligada ao tráfico, da alta estirpe deles lá, o que acontece? Esses casos de pôr fogo em ônibus, depredação, vandalismo, é comum de acontecer. O pessoal desce o morro e vandaliza. Então, o primeiro ponto que eles têm por protocolo é já deixar avisados hospitais, postos de saúde, postos de combustíveis e também as empresas de ônibus para que o cuidado seja redobrado. Ontem isso funcionou muito bem. Eles ficaram que não há fogo no ônibus em Santo Antônio. Alguns dos rapazes que fizeram isso, dos homens que estavam lá, por assim dizer, saíram queimados. Imediatamente a secretaria já avisou os postos. Assim que chegar alguém queimado aí, nos avise. E foi o que aconteceu. Assim que o rapaz entrou num pronto atendimento, os 2 adolescentes, para poder fazer o atendimento, porque eles estavam queimados, a polícia foi avisada. Chegando lá, eles foram identificados e acabaram apreendidos. E dali eles continuaram investigando a participação de outras pessoas. Então, foi no posto de combustível, comprou o galão, não justificou o que iria fazer, aí a polícia conseguiu pegar o pessoal de Mário Ortiz e também ali no Perim,
próximo do Perim, ali em Itapuã. Dessa maneira, a polícia conseguiu rastrear. É uma forma inteligente de lutar contra aquelas pessoas que agem muitas vezes até sem razão, né, na emoção, e para fazer essa daneira que fizeram aí, levando o terror para a população de bem. George. Valeu, Suzy. Obrigado. Daqui a pouquinho você volta com novas informações. É isso aí, Suzy. Até mais.